Boa noite, bom dia, seja a hora que você estiver me ouvindo. Vamos dar continuidade então na aula sobre a oração? Quem não assistiu a primeira aula, vai lá no canal e procura lá a aula sobre a oração. Nós falamos bastante coisa sobre a oração do Pai Nosso, aprendemos por que orar, para que orar, como orar, por que devemos orar, né? E como foi falado na outra aula, a gente vai fazer umas 3 videoaulas. Então já foi essa, e agora teremos só mais uma que o irmão Antônio que vai ministrar a aula. Hoje a gente vai dar continuidade, vai lá no livro do Dink de vocês, página 71. Quem tem o livro, procura a página 71. Quem não tem, procura lá no grupo do WhatsApp que foi enviado para vocês todas as páginas, as fotos das páginas com a lição, tá bom? Então, para a gente não perder muito tempo, espero que vocês tenham assistido a aula quantas vezes foi necessário para a gente poder estar aprendendo aí sobre uma grande oração, né, que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso, onde ele nos ensina a pedir somente o necessário, né? Que é pedir o pão, pedir o perdão, pedir a proteção e que seja feita sempre a vontade dele, né? Assim na terra como nos céus, sempre a vontade do Pai, porque a vontade do Pai ela é boa, perfeita e agradável. A nossa geralmente é inconstante. Hoje queremos algo, amanhã já talvez não queremos mais isso, queremos outra coisa. E Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, tá bom? Então vamos lá. Página 71. A página 71 diz assim, ó, os 5 aspectos da oração. Como já sabemos, a oração não tem por única finalidade pedir coisas, mas devemos também procurar adorar, dar ações de graça e interceder. E também a oração é uma confissão. O que isso quer dizer? Quando nós oramos, nós estamos também fazendo como Davi lá no Salmo 51, lembra? Onde Davi, ele estava pedindo perdão a Deus por todos os seus pecados, para que Deus não afastasse dele o teu espírito, que ele realmente estava reconhecendo que ele era um pecador, que ele não devia ter feito o que fez. E isso é uma lição para a gente também. Quando vocês puderem, leiam o Salmo 51. É um salmo onde Davi, ele se arrepende totalmente do seu pecado e ele vê que somente em Deus encontrará perdão e reconciliação com Deus. E aí eu te pergunto, não é a gente também? Quantas vezes a gente vai orar e a gente precisa primeiro mostrar a Deus que nós estamos arrependidos de nossos pecados, atos que cometemos indevidamente. Então a gente precisa mostrar a Deus um quebrantamento, precisamos confessar os nossos pecados. Porque muitas vezes um pecado oculto pode estar atrapalhando sua oração chegar ao trono da graça, pode estar atrapalhando você ter uma comunhão melhor com o Senhor. Às vezes pode ser um pecado oculto, né? Não é bom. Então, quando você orar, peça perdão dos seus pecados. Se tiver que confessar, confesse. Procure o seu pastor da igreja, ou se foi contra alguém, vai lá, procura a pessoa, peça perdão, tenta se reconciliar com ela, não guarde rancor em seu coração, não guarde mágoas. Lembra que quem assistiu a outra aula, a gente falou sobre o perdão, porque tem uma parte do Pai Nosso que Jesus nos ensina, que fala, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O perdão é saúde para nossas almas. Quando você não perdoa, a sua alma adoece,
Você acaba dormindo com o inimigo, porque você não dorme direito, você só fica pensando naquela mágoa, naquilo que te ofendeu, naquela situação desagradável. Então libera o perdão, tá? E como você precisa liberar o perdão, você também precisa pedir perdão para o Senhor, para que Ele venha perdoar todos os seus pecados, até aqueles pecados que às vezes nem percebemos que cometemos. Então façamos até como Davi: perdoa, Senhor Jesus, até aqueles ocultos que eu desconheço, mas que desagradou a Ti, me perdoa. Né? Então a gente precisa entender isso, para a gente estar em melhor comunhão com o Pai. Na página 71 de vocês ainda diz assim, ó: ao dobrarmos os joelhos, a primeira coisa que devemos fazer é cultuar, glorificar, adorar a Deus. E o que eu aprendo com isso? Se você leu os Salmos 93, vamos ler? O Salmo 93, procura aí comigo e lê comigo, ó. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder, se revestiu o Senhor e cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levanta os rios, ó Senhor, levanta os rios o seu bramido, levanta os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Olha que salmo bonito que faz o que está ensinando aqui, ó. Ao dobrarmos os nossos joelhos, a primeira coisa que devemos fazer é cultuar, glorificar, adorar a Deus. Esse Salmo 93, por exemplo, ele está exaltando o nome de Deus, está mostrando todos os atributos que Deus possui. Onipresença, onipresença, onipotência, onisciência, Ele é imutável. Olha aqui, ó, desde a antiguidade, Ele é eterno, ó, Tu és desde a eternidade, Tu és, Senhor, nas alturas o mais poderoso, Ele é todo onipotente. Então o Salmo 93, ele fala dos atributos de Deus. E o que é atributos de Deus, né? Vamos assim... Para quem não sabe, atributos de Deus são as características, ou seja, as qualidades que Deus possui, né? As características de Deus. Porque os atributos de Deus, tem alguns que são comunicáveis e alguns que são incomunicáveis. O que são atributos comunicáveis e incomunicáveis? Atributos incomunicáveis ao homem são aqueles que só pertencem a Deus, como onipresença, onisciência, onipotência, eternidade, imutabilidade. Então, os atributos incomunicáveis de Deus são aqueles que Ele não partilhou com o homem. Já os atributos comunicáveis são aquele que Deus partilhou com o homem. Ele nos deixou, assim, a gente poder também possuir como santidade, como verdade. Se Deus é santo, nós precisamos ser santos. Se Deus é verdadeiro, precisamos andar em verdade, justiça, né? Sermos fiéis. Então existe muitos atributos que Deus ele partilhou com o homem, mas como não faz parte hoje da lição, só queria falar um pouquinho assim para vocês entenderem o que é os atributos de Deus. Então o Salmo 93, ele exalta o nome do Senhor, ele glorifica o nome do Senhor. Então, eu vou te dar até uma dica: quando você achar que, Senhor, eu não sei orar, lê os Salmos. Os Salmos, tem muitos deles que além de ele exaltar, glorificar e adorar o nome do Senhor, aí vem aqueles também de arrependimento, como o Salmo 51, tem o Salmo 119, que é muito bonito, quase todos os Salmos. Quando você achar que não tem o que falar, pega a sua Bíblia e começa a ler os Salmos. Fala com o Senhor, né? Você começa a falar com Ele através da leitura bíblica também. Apesar que a Bíblia, quando a gente lê, é Deus falando conosco. Só que os Salmos é do homem para Deus.
são adorações, são cânticos, são louvores. Então você pode fazer isso, tá bom? E é uma forma também de você acabar lendo todos os salmos. São 150. Então, já pensou? 150, se você pegar um por dia, são 150 dias. Uma hora você vai aprender, porque o Espírito Santo vai falar em seu coração. Então, você vai conseguir, tá bom? Fora as dicas lá do primeiro áudio. Quem não assistiu, corre lá e assiste a primeira aula, tá bom? Vamos continuar aqui. Por exemplo, a confissão, como a gente falou, né, no Salmo 51, que é onde não sentimos o perdão, às vezes até imediatamente, igual Davi ali, né? Não estava achando que estava sendo perdoado, só que Deus, ele já nos perdoou. Pegar um exemplo bem prático, é que quando você se afasta dos caminhos do Senhor, por exemplo, e comete várias irregularidades, vários delitos e pecados, transgride a lei do Senhor, quando você retorna e você reconcilia com o Senhor Jesus, Ele perdoa os seus pecados. Só que muitas vezes a gente não se perdoa. E o que acontece quando você não perdoa a si mesmo? Fica aquelas acusações, o Senhor não me perdoou. Eu ainda sinto que eu não estou perdoada. Vou te falar uma coisa, Deus já te perdoou. Agora falta você se perdoar. Quando o Senhor nos perdoa, Ele joga todos os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele já não se lembra mais. Muitas vezes quem lembra é você, é a sua mente. Muitas vezes pode ser até o inimigo acusando você para ver se você não se sente digno de estar na presença do Senhor e começa a não querer ir mais para a igreja. Então tome cuidado. Quando vir esses pensamentos em seu coração, repreende, fala, o Senhor já me perdoou sim, eu creio em nome de Jesus. E Senhor, se tiver algo ainda que eu não me recorde, me perdoa, Senhor, me perdoa. O Senhor, Ele perdoa, e quando Ele perdoa, Ele não se lembra mais. Fique ciente disso, tá bom? Continuando aqui, no tópico 3, ações de graça ou agradecimento. Ou seja, a oração, ela tem que ser como forma de agradecimento, ações de graça, dar graça a Deus por tudo, ser grato, ser agradecido pelo dia, como você acorda, pelo ar que você respira, ser grato pelo pão de cada dia, ser grato pela sua casa, pela sua família, pelo seu lar, ser grato em tudo, dar graças ao Senhor. A oração, ela é cura também para a ansiedade, né? Frustrações, revolta, rebeldia. O que é ansiedade? Ansiedade é um estrangulamento. Ele estrangula a sua alma. Você vive ansioso, você nem sabe o dia da manhã, se vai dar certo ou não, você já está ansioso, será que vai dar certo, será que não vai? Muitos jovens, né, não vou passar na faculdade, ou um emprego, será que vai dar certo? Às vezes a pessoa nem está doente, que nem no momento que nós estamos, a pessoa dá um espirro, você, será que é, será que não é o vírus? Não, acalma seu coração, não vive ansioso. Entrega ao Senhor, ore ao Senhor. A oração, ela acalma a ansiedade, ela acalma a rebeldia, ela acalma a revolta. Então, a oração, ela nos traz muita paz, paz com Deus. A oração, ela tem um poder sobrenatural sobre as nossas vidas, né? Vamos ler aqui, onde está dizendo aqui no livro, Filipenses 4, versículo 6. Em Filipenses 4, versículo 6, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. O livro não falou, mas olha o versículo 7, que lindo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
Ou seja, quando você ora, quando você entrega suas ansiedades ao Senhor e confia nele e faz as suas petições, a paz de Deus que excede todo entendimento tranquiliza a sua alma e a nossa mente. Então a oração, ela faz milagres. Confia. Sabe, às vezes a pessoa, por exemplo, você ora para a libertação de um filho, de um parente, ou porque está longe dos caminhos do Senhor, fazendo algo errado, ou porque está usando no caminho das drogas, outra coisa parecida. Você ora e muitas vezes parece que o Senhor não está ouvindo. Não desista, persista, né? Como a gente falou na outra aula, a oração ela não precisa ser repetitiva, ou seja, você não precisa pegar como se fosse um jargão ou a oração do Pai Nosso e repetir várias vezes, né? Como foi falado na outra aula, no vãs repetições. Só que na Bíblia ela está dizendo pra gente persistir. Persistir não é ficar repetindo. Persistir é você não desistir. Você ora hoje, ora amanhã, ora todos os dias. Persista na sua oração. Persista que Deus ele vai entrar com providência, né? E seja feita sempre a vontade de Deus. Deus sabe o modo certo de agir, tá? Então confia no Senhor. Ó, 1 Tessalonicenses 5,18. Vamos ler também? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças ao Senhor por tudo. Dai graças, ore ao Senhor, agradeça a Ele por tudo. Muitas vezes a gente acha que as coisas estão fora do controle de Deus, mas saiba que não está. Deus é soberano e tem o controle sobre tudo. Às vezes você pode não estar contente com os governadores, com a política. Ore ao Senhor, fala para Deus entrar com providência, da sabedoria àqueles que estão lá na frente dos cargos de liderança, para que venham fazer algo em prol do povo, em prol dessa nação, né? Mas dai graças ao Senhor, agradeça a Ele por tudo na sua vida. Ó, página 72. Na página 72 continua falando, por exemplo, só para vocês pegarem bem. Então na página 71 a gente falou que os aspectos da oração, elas são adoração, confissão, ação de graças, intercessões e petições, certo? Então a gente falou sobre a adoração, né? Onde que a gente exalta o nome do Senhor, a sua santidade, que é os atributos que ele tem, né? Que ele é soberano sobre todas as nações, ele é poderoso, ele é santíssimo, imutável. Deus é soberano. Até pegamos o Salmo 93. Tem a confissão, que a gente tem que confessar os nossos pecados, pedir perdão ao Senhor, né? Então a gente precisa usar a oração para o quebrantamento, arrependimento de nossos pecados, tá? O terceiro tópico, que é ações de graça ou dar graça a Deus por tudo na sua vida. Até a gente pegou lá Filipenses e Tessalonicenses, né? Não ficar ansiosos por coisa alguma, entregar tudo ao Senhor. Aí vem também a parte de intercessão. A parte de intercessão é a oração feita em favor dos outros. É nessa hora que o crente mostra o seu amor pelos irmãos na fé e pelas almas perdidas. O interessante disso daqui é que quando você lê o Pai Nosso, né, você começa a ver que primeiro ele adora, santificado seja o teu nome. Ele engrandece o nome do Senhor, ele pede perdão dos seus pecados, né? E ele intercede pelas pessoas e depois se pede algo para você. E aqui no decorrer do livro você começa a ver tudo isso. Olha que interessante. Intercessão, ou seja, então primeiro você santifica o nome do Senhor, adora, engrandece, confessa os seus pecados, pede perdão dos seus pecados,
você dá graça a Deus por tudo, engrandece, dá graças a Ele, obrigado pela vida, por tudo. Depois você intercede pelo próximo, começa a interceder por essa nação, pelos seus amigos, pelos seus parentes, pelos seus amigos, pelos seus vizinhos, pelo ar que você respira. Intercede por tudo o seu próximo. Pela vida do seu próximo, pela saúde do seu próximo, pela prosperidade do seu próximo. Uma coisa bem interessante para você não esquecer, não sei se já disseram para vocês, é você fazer uma lista dos nomes de todo mundo. Muitas vezes, principalmente em grupo de internet, WhatsApp, as pessoas, elas, principalmente nesse isolamento social, elas costumam pedir orações. Ora pela minha tia, ora pela minha avó, ora pela minha irmã, ora pelo meu esposo. Sabe, você vai pegando todos esses pedidos de oração, como você esquece, vai anotando. Anotando nome por nome. Se você não sabe o nome, Senhor, abençoa a mãe da Carla. Senhor, abençoa a mãe do seu José. O Senhor conhece, tá bom? Senhor, entra com providência. Faz uma lista. Quando você vai ver, já tem umas 100 pessoas para você ler, orar. Aí já pensou o tempo que você vai ter? Muitas vezes a pessoa fala assim, eu não sei orar. Eu dobro meu joelho, em 2 minutos eu já estou levantando. Faz essa lista para você ver. Primeiro você enaltece o nome do Senhor, pede perdão dos seus pecados, agradece Ele por tudo e começa a interceder. Quando você vai ver, já passou 1 hora, 2 horas de oração e você falando com o Senhor. Olha que bênção. E aí você intercede por todos que necessitam de oração, pela cura, pela libertação, pelo conforto de sentimentos, pela cura física, espiritual, sentimental, por tudo. E assim que você interceder, aí sim, somente você começa a pedir. Aí você começa a pedir para você. Mas você vai ver que o seu coração vai estar tão cheio de alegria, seu coração vai estar tão grato, porque você orou por todas as pessoas e engrandeceu ao Senhor e foi grato por tudo, que no final você não vai conseguir nem pedir, porque você já vai saber que o Senhor entrará com providência com tudo. Mas se você ainda sentir desejo e ter muito anseio por algo, peça ao Senhor, por você ser fiel, por você ter confessado seus pecados, por você ter engrandecido Ele, por você ter intercedido pelo seu próximo, com certeza o Senhor ouvirá as suas orações. Mas que você não esqueça que seja conforme a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém? E aí a gente vai para o tópico 5 da página 72, que diz assim: inimigos da oração. Existem inimigos da oração? Existem. E muitos são os inimigos da oração, sabia? Você pode reparar, quando você deixa para orar, quase na hora que você vai dormir, você está com muito sono, muito cansaço. Você dobra os seus joelhos, quando você vai ver, você está dormindo. Você nem começou a adorar a Deus, enaltecer o nome dEle, engrandecer o nome dEle, você já está dormindo. Além da gente colocar muitos inimigos da oração, nós mesmos, e ainda tem o adversário, que ele induz esses inimigos da oração. E você sabe por que eles existem? Você sabe por que existem os inimigos da oração? Para não te deixar ter contato com o Pai, para não te deixar ter comunhão com o Pai, para não te deixar ter um relacionamento melhor com Ele. É através da oração que nós falamos com o Senhor, é através das nossas orações que enaltecemos o nome do Senhor, é através das nossas orações que podemos falar diretamente com o Pai, porque o véu se rasgou. A gente não precisa mais de ninguém ir lá e orando por nós, mas nós podemos ter esse contato direto. E o inimigo, ele quer nos impedir de ter esse contato direto com o Senhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nesses inimigos da oração.
né? Então vamos supor, vamos falar cada um deles. Por exemplo, aqui no livro de vocês já tem, ó, um inimigo número 1 que cita o livro de vocês, o cansaço. Como a gente falou, o cansaço. Você deixar para orar somente quando você está com muito sono. Ou vamos supor, você acorda de manhã, já acorda em cima da hora, você não pode, não dá mais para orar. Porque você dormiu tão tarde e você ficou cansado, você não consegue acordar mais cedo para poder orar, falar com Deus. Você vai dormir, já está exausto, você não consegue nem dobrar os seus joelhos para falar com o Senhor. Às vezes você pode orar a hora que você quiser, da forma que você quiser, de joelho, em pé, sentado. Só que se você está muito cansado, você não consegue, porque a sua mente ela não consegue raciocinar direito. Você começa a falar e você já está cochilando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque esses inimigos, eles paralisam as asas da oração do crente, né? Então eles nos impedem de ter um contato melhor com o Senhor. Ó, a distração. A distração também, ela impede que nossos pensamentos fiquem divagando na oração. O livro mesmo tá falando aqui, ó. A distração. Vou te dar um exemplo, ainda além do livro. Por exemplo, você começa a orar, aí vem na sua cabeça assim, aí tem uma conta para pagar. Eita, será que eu pago hoje, pago amanhã? Será que vai dar o dinheiro? Será que dá para pagar pela internet mesmo? Será que o dinheiro... Gente, a oração, você tem que apagar pensamentos, sabe? Não apagar, mas vamos supor, você tem que tentar não se distrair. Você está falando com Deus. A gente não falou na ansiedade, entrega toda a ansiedade ao Senhor, então deixa que amanhã Deus proverá, né? Tem que confiar. Então a distração, ela não pode te impedir de orar. Vamos supor, você começa a orar, viu que alguma coisa te está distraindo, ou um som alto, ou alguém que está falando. Por isso mesmo que quando eles aconselham, né? Quando a gente for orar, procurar estar num lugar mais tranquilo, seu quarto, tranca a porta. Vai lá, fala com o papai em silêncio. Por quê? Porque você se livra dessa distração. Dependendo aonde que você for orar, vai ter som alto, pessoas às vezes cantarolando, ou até mesmo orando de uma forma mais alta que te distrai. Então, você precisa focar mais. Se não tiver como você procurar um lugar mais tranquilo para você orar, sabe o que você faz? Começa a orar mais com a voz mais alta, não gritando, porque dependendo do lugar é inconveniente. Mas tente orar falando com o Senhor. Isso vai te tirar um pouco das distrações. Seu foco vai melhorar. Terceiro, intranquilidade interior, que pode ter se originado por um pecado, nervosismo, incredulidade, ou dúvida. Será que Deus está realmente me ouvindo do outro lado? Né? Essas intranquilidades nos nossos corações, elas trazem muita ansiedade. Acredito que por isso que a Bíblia ela sempre nos ensina para entregar todas as nossas ansiedades ao Senhor. A ansiedade ela também traz intranquilidade interior. Então, ou às vezes a gente cometeu algo que a gente sabe que o Senhor não aprova. Só que em vez de ir lá e confessar e pedir perdão, você não consegue. Aí isso também te traz intranquilidade. Você falou mal do seu irmão. E aí, você falou mal do seu irmão. E aí, aquilo também fica mexendo com você. Não deixa você dormir, não deixa você se concentrar. Você não consegue falar com Deus diretamente, porque tem algo que está te impedindo em seu interior. Está mexendo com a sua mente, com o seu ser, não está te deixando bem. E o que você tem que fazer? Entregar ao Senhor. Dobre os seus joelhos. Se for diretamente com o Senhor, fala com Ele. Se for com alguém, vai lá com a pessoa, conversa com ela, peça perdão, vê o que você fez, vê o que você pode fazer, faz uma ligação, mas tira isso do seu coração. Agora, se não puder falar com outra pessoa, se não for outra pessoa, for algo somente você e Deus, fale com o Senhor. Ele te trará tranquilidade ao teu coração. Ele vai fazer como falou aqui, ó.
em Filipenses. Ele vai te dar paz, que excede todo o entendimento, e ele vai te dar paz para a sua mente e a sua alma. Então, confia no Senhor, ore ao Senhor, não deixe de orar, não deixe se cair por esses inimigos da oração, que muitas vezes é o próprio inimigo colocando esses obstáculos na sua vida. No livrinho também fala sobre a pressa. Quanto mais tempo gastamos com o Senhor, mais Ele nos abençoará e multiplicará nosso tempo. Não é verdade? É verdade. Então, o que nos impede de orar? Para a gente não ter esse mais tempo com o Senhor. A pressa é o inimigo da sua oração. Como a gente estava falando, às vezes você dorme tarde, o cansaço é tão grande, mas você dorme tarde, aí acorda tarde, acorda atrasado, e aí você sai naquela correria, não tem tempo de orar antes de ir para o trabalho. Quando você acorda de manhã, às vezes você fala, depois eu oro, aí você levanta, vai fazer uma coisa, vai fazer outra, quando você vê, você passou o dia inteiro e não orou. Você está com pressa de almoçar, nem agradecer ao Senhor pelo almoço você agradece. Sabe, essa pressa, ela tem que ser trabalhada por nós. A gente precisa ter pressa em estar mais perto do Senhor e colocar outras prioridades na sua vida. A Bíblia mesmo nos ensina que buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso cabe aqui. Por quê? Porque se primeiro você colocar como prioridade na sua vida a Deus, as demais coisas, tudo seguirão tranquilamente na sua vida, vai ser tudo melhor. E é o contrário, às vezes a gente fica com pressa de fazer as coisas e esquece que primeiro a gente tem que agradecer ao Senhor por abrir os olhos, né? Você dar um tempinho, meditar na palavra do Senhor. A gente precisa ter esse momento com o Senhor, tá bom? Então vamos tentar trabalhar essa pressa. Acorda um pouquinho mais cedo, né? Faz o almoço mais cedo, segura a fome um pouquinho para poder orar. Outro inimigo da oração, o desânimo. A única forma de afastar o desânimo é a oração sincera. O próprio livro aqui já diz. E às vezes esse desânimo pode ser por qualquer motivo. Por exemplo, fraqueza, derrotas, alguma situação triste. Você sabe uma coisa que é muito interessante? O inimigo, ele conhece as nossas falhas e as nossas fraquezas, certo? Então, ele vai saber o que fazer ou usar pessoas para te deixar desanimado, te deixar triste, te deixar frustrado, te deixar se sentindo incapaz, te deixar se sentir indigno de poder orar, de falar com Deus, de poder ler a palavra, de poder ensinar a palavra, de poder fazer a obra do Senhor, de poder cultuar. Então tome muito cuidado. Quando você vê que o desânimo está tomando conta do seu coração, tristeza, amargura, fraquezas ou alguma coisa que te impede de estar mais em contato com o Senhor, repreenda, dobre os seus joelhos e peça que o Espírito Santo de Deus interceda por você. E Ele intercederá, sabe, com gemidos inexprimíveis. Outro, aqui que diz no livro, outro inimigo da oração, a indolência, ou seja, quando você está sem força física, ou você está meio indiferente. É como se fosse uma impotência humana, quando você começa a se sentir impotente. Então diz aqui, o crente tenta orar, mas é difícil, e as palavras elas não saem, pois a carne não consegue orar. Aí a solução para a indolência é orar com a Bíblia aberta. Lembra que a gente falou? Você que não consegue orar, que se sente incapaz, não sabe orar, pega a Bíblia, abra a Bíblia, leia os Salmos, porque você vai estar falando com o Senhor. Salmo 93, Salmo 51, você começa a ler o Salmo 46, nossa, leia a Bíblia, o livro mesmo está falando aqui,
Orar com a Bíblia aberta, lendo em voz alta as promessas que falam da oração. Ou ele ainda diz aqui, ele dá uma dica, Mateus 7,7. Então, se você faz essas leituras bíblicas como forma de oração, também é válido, e você vai ver que no final você encontrou força aonde imaginava nem ter. Outro inimigo da oração, a gente já citou ele, é o pecado. O pecado é um dos inimigos da oração. Se não é mais inimigo de todos. Porque o pecado, ele te afasta de Deus. Você já reparou? Às vezes você está em comunhão com o Senhor, em comunhão com seus irmãos, participando da ceia. Aí você está cantando no grupo de jovens, está indo para a EBD, está indo para os estudos bíblicos, está indo para doutrina, está bem interagindo na igreja. Aí você cai em pecado com a sua namorada, com a sua noiva. E aí vamos falar o português claro, você faz sexo antes do casamento, que para o pessoal que não segue as doutrinas bíblicas pode ser normal, mas para o cristão isso não é, certo? Você sabe disso? Então vamos supor, aí você cai em pecado, vocês dois começam a não ter ânimo mais de ir para os ensaios, começa a vir o desânimo de participar dos estudos bíblicos, dos eventos da igreja, vocês começam a se distanciar, param de tomar a ceia, porque se sentem indignos, não estar mais em comunhão com o Senhor. Daqui a pouco você não consegue orar mais para dormir, porque aquele pecado, ele tá te impedindo de alguma forma você poder dobrar os seus joelhos. O pecado, ele te afasta do Senhor, né? E aí o que você tem que fazer? Pedir perdão, se consertar. Conserta o seu erro, que com certeza você conseguirá se aproximar do Senhor novamente. Você vai estar em comunhão. Se você não consegue resolver sozinho, procura alguém responsável pela sua igreja, o pastor, a mulher do pastor, alguém que você confia, e converse com ele, converse com o seu líder do grupo de jovens, ou alguém conselheiro da igreja, que pode te orientar, pode te ajudar. E aí você confessa o pecado e deixa o pecado de cometer aquilo, você vai ver que você começa a ter alegria no seu coração de novo, né? E muitas vezes cometemos algo tão constante que pra gente não é mais errado, começa a ser normal. Como Davi, quando pecou com Betseba. E vocês conhecem a história. Ele pegou a mulher de Urias, colocou ele para a guerra, praticamente foi o assassino de Urias, que colocou ele na frente da guerra, teve filho com Betseba, e ele estava tão envolvido no pecado que para ele estava tudo normal, tudo encoberto. Precisou um profeta de Deus ir lá e confrontar ele com o seu pecado, fazer ele reconhecer que estava pecando. E aí ele reconheceu o seu pecado, se humilhou perante os pés do Senhor, e o Senhor ouviu a sua oração. Então, quando a gente é pecador, então a gente pode cair sim. Peça perdão, deixe, né? Como Jesus disse ali para aquela mulher, vai e não peques mais. E aí você consegue de novo ter esse contato com o Criador e começar a orar com Ele de novo, convicto de que Ele está ouvindo a sua oração, tá bom? Inimigos aqui do pecado que está dentro, ou outros inimigos da oração que está tudo embutido aqui no pecado: ódio, mentira, desobediência. Às vezes não é um pecado assim que todo mundo condena. Por exemplo, os pecados que o pessoal mais fala é adultério e fornicação. Mas existem muitos outros pecados, como o próprio livro aqui diz, ódio, mentira, desobediência. Mentira, tem gente que mente tão naturalmente que começa a achar que nem é pecado mais. Quer um exemplo bem simples?
alguém pede para você estar do seu lado. Aí você atende o telefone e a pessoa procura por fulano de tal. Fulano de tal pede para você dizer que não está. Aí você vai lá e fala na maior naturalidade, ela não está em casa. Você está fazendo o quê? Você está mentindo. Então, às vezes, a gente precisa ficar bem atento, porque a gente pode estar mentindo por coisas tão fúteis, tão banais, mas que pode atrapalhar o seu relacionamento com o Senhor. Cuidado, tá? Então, mentira não é bom. O pai da mentira já se diz na Bíblia que é o... Pois é. Também a desobediência. A lei é a palavra de Deus, né? Nada, nem mesmo lágrimas, substitui o valor da obediência diante de Deus. Deus, Ele quer que sejamos obedientes, submissos à sua palavra. Precisamos obedecer os mandamentos do Senhor. Precisamos ler a palavra do Senhor e obedecer a sua lei, os seus mandamentos, as regras, né? Se todo mundo ler a Bíblia, você vai ver que a conduta é muito melhor, a pessoa se torna melhor, o cidadão se torna melhor, a cidade se torna melhor, os conflitos acabam deixando de existir. Quando você lê a Bíblia e segue os ensinamentos do Senhor, a sua vida é abençoada. Na Bíblia mesmo diz, né, quando está ensinando lá os filhos, obedecei aos vossos pais. Por quê? Porque você aumentará os anos de vida. Ou seja, quando nós somos obedientes, a gente, não que seja uma barganha com o Senhor, mas a obediência, ela só traz bênçãos para a sua vida, né? A Bíblia, ela nos ensina muito disso, escolher obedecer, né? Ou bênçãos ou maldição. Então, se você for obediente, você vai ter bênçãos. Se você for desobediente, ao contrário das bênçãos do Senhor na sua vida. Então, a gente precisa ser obediente ao Senhor, né? Melhor obedecer do que sacrificar. Então, às vezes, a gente quer sacrificar tantas coisas, mas não obedecemos ao Senhor verdadeiramente. Então, é sacrifícios em vão, sacrifício de tolo. Então, a obediência, que nem falou aqui no livro, isso é muito bonito, eu vou até ler de novo. Nada, página 73, ó, lá no finalzinho. Nada, nem mesmo lágrimas, substituem o valor da obediência diante de Deus, né? Então, vamos concluir. Vamos ler a conclusão aqui de vocês. É importante que na oração, Deus deseja falar conosco. Se nós lhe dermos oportunidade, há ocasiões, após pedirmos algo a Deus, devemos parar de orar e aguardar em silêncio alguns momentos para tentarmos ouvir a voz do Senhor, que através do Espírito Santo poderá comunicar essa resposta. Ou seja, o que quer dizer aqui? Às vezes, você fez a oração, certo? Você engrandeceu o nome do Senhor, que Ele é soberano, que Ele é santo, que Ele é digno, que Ele é todo poderoso. Você adorou o nome do Senhor. Você pediu perdão dos seus pecados. Você confessou os seus pecados. Você intercedeu pelo seu próximo. Você fez as suas petições diante do Senhor. Você já falou com o Senhor. Pause alguns minutinhos. Tente ouvir a voz de Deus. De repente, Ele já vai te dar a resposta ali mesmo. O interessante da oração é que ela pode ser sim, não ou espere um pouco. Então, aprenda isso. Às vezes o Senhor, Ele não está te dando agora porque Ele ainda está te preparando para receber as suas bênçãos. Porque as bênçãos que o Senhor tem para a sua vida já estão prontas. O trabalho, o carro, a sua casa, né? Que são bênçãos maravilhosas que nós queremos. Só que às vezes o Senhor quer preparar você. Por quê? Como que um dono de uma empresa vai te dar um cargo de gerente se você ainda não tem toda a experiência suficiente para gerenciar uma equipe? Como que ele vai te dar um cargo de administrador numa empresa se você ainda não tem experiência suficiente para administrar a empresa? Então, espere no Senhor. Então, na página 74 mesmo de vocês aqui está dizendo, Deus tem 3 formas de responder as suas orações. Sim, não e espere.
Espere o tempo de Deus. A oração é a alavanca que move o braço de Deus. É a chave que abre os seus tesouros. A oração não é somente um privilégio nosso, mas também um dever. A negligência em orar, ou seja, a falta de cuidado em não orarmos, é desobediência que desagrada a Deus. É desobediência que desagrada a Deus. O cristão não pode se descuidar da oração, porque muita oração, muito poder, muita autoridade, convicção que Ele está com você. Pouca oração é pouco poder, ou nenhuma oração, nenhum poder, nenhuma confiança, nenhuma autoridade, nenhuma... A oração era sobrenatural, nos dá força para prosseguir, para persistir, para caminharmos firmes e constantes na obra do Senhor. Então busque orar mais ao Senhor. E como nós falamos aqui, para a gente fugir de todos esses inimigos da oração, a gente precisa saber como fazer. Por exemplo, busque um lugar mais tranquilo. Busque um local, tem gente que pode, né, criar um local em sua casa, onde aquele local seja o cantinho da oração. Mas quem não pode, procure um lugar mais tranquilo, onde ninguém vai te atrapalhar a sua oração, seu momento com Deus. Se você esquece muitos nomes dos seus irmãos, as pessoas que pediram para você orar por elas, você sabia uma coisa aqui, ó, que eu vou frisar. Você sabia que se um irmão te pede oração e você fala para ele assim, irmão, eu vou orar, aí o irmão te pega no caminho e fala assim, ô irmão, obrigado por estar me orando por mim, e você confirma, você está mentindo? A gente falou que aqui que a mentira não é de Deus. A mentira é um dos pecados que nos distanciam de Deus e nos impede as nossas orações. A gente tem que tomar muito cuidado para não conciliar. Aí vamos supor, você esquece, anota, faz uma lista dos pedidos de oração, não é vergonhoso, tá? E quando você não lembrar, você fala, Senhor, intercede, Senhor Jesus. Oh, Pai querido, estou pedindo por aquela pessoa, o Senhor conhece, vai lá de encontro, conversa com o Senhor conhece nossas limitações, o único que é eterno e ilimitado é o Senhor. Nós somos pessoas limitadas, então muitas coisas estão além da nossa capacidade, só que o Senhor pode te capacitar, então você tem que agir de uma forma que possa te auxiliar. Faça uma lista de oração, faça seu cantinho de oração, busque um lugar tranquilo, busque a hora tranquila. Se você sabe que vai sentir sono antes de dormir, ore mais cedo. Se você sabe que não vai dar tempo de orar antes de ir para o trabalho, acorde uns minutos mais cedo. Você tem que trabalhar isso, mas não perca esse contato com o Senhor de orar. A oração, ela nos fortalece. A oração, ela traz coisas sobrenaturais para as nossas vidas. A oração, ela traz mudança para as nossas vidas. A oração, ela traz alegria, refrigério para as nossas vidas. A oração, elas nos mantêm mais em contato com o Senhor. Quando você deixa de orar, a sua alma enfraquece, o seu espírito enfraquece. A oração é alimento para nossas almas. Quando você está com fome, você não come para satisfazer a sua carne. Quando você está com sede, você não bebe água para matar a sua sede. Então a oração, ela nos fortalece, ela é alimento para a nossa vida espiritual. Não podemos deixar de orar. E eu faço um apelo para você hoje. Essas coisas a gente aprende para a gente melhorar diante do Senhor. Mas o Senhor ouve uma oração com simplicidade, uma oração contrita, uma oração com o coração quebrantado. Muitas vezes, às vezes nem temos palavras, mas começamos a chorar diante do Senhor e o Espírito Santo intercede por nós. Mas não deixe de orar. Aqui nessas aulas a gente está aprendendo a melhorar a nossa oração diante do Senhor e saber biblicamente o que Ele espera de nós.
mas você não pode deixar de falar com Ele do jeitinho que você sempre fala, com o coração quebrantado, coração aberto diante do Senhor, não para engrandecer, mostrar para as pessoas que você sabe orar ou deixa de orar, se você sabe orar melhor ou não, se você tem contato com o Senhor ou não. Esse negócio de ficar orando e gravando e mandando orações no WhatsApp, que você está num monte orando. Gente, vamos parar com isso. A oração é um contato seu com o Criador. A oração é você e o Pai. A oração é um contato direto entre você e Ele, porque quando Ele deu o seu Filho unigênito para morrer por nós ali na cruz, quando Ele falou está consumado, o véu do templo se rasgou e você hoje tem acesso direto com o Pai. Então aproveite isso, ore ao Senhor, pare de pedir tanto por você e interceda pelos outros. Pare de achar que o Senhor é obrigado a te dar tudo e você nem ao menos agradece a Ele por nada. Seja mais grato ao Senhor, mais grato aos seus familiares, mais grato às pessoas que te abençoam. Às vezes a gente recebe tanto, mas a gente não consegue agradecer nem um pouco do que as pessoas fazem por nós. Às vezes até uma crítica às vezes de pessoas que amam a gente, não é para nos destruir. São críticas que a gente precisa usar para nossa construção da nossa vida. Construções da nossa vida onde a gente vai querer ser mais maduros e não cair nos mesmos erros de outros. Uma pessoa sábia é aquela que aprende com os erros dos outros e não com seus próprios erros. Eu sei que muitas vezes aprendemos muitas coisas com os nossos próprios erros, mas quando aprendemos a ser sábios, a gente não precisa cair no mesmo erro para aprender, a gente aprende com os erros dos outros. Então a oração, ela alimenta, ela quebra todas as barreiras e ela nos ajuda, ela nos fortalece tanto que ela nos ajuda a enfrentar qualquer adversidade, qualquer doença. Você pode ficar doente sim, porque você é humano, você está na terra, mas quando você está com o Senhor, você começa a ter mais fé, você começa a passar com mais força, com mais alegria, com mais gratidão. E se o Senhor tiver que te levar, seja para honra e glória dele, porque chegou o momento, porque nós estamos aqui de passagem, a eternidade, que é a coisa mais preciosa que tem na nossa vida. Hoje eu estava ouvindo a EBD do meu ministério. Para quem não é do mesmo ministério e está ouvindo esse áudio, eu estava ouvindo a EBD, é uma escola bíblica dominical, onde o professor ele falou algumas coisas muito bonitas, maravilhosas que a gente precisa guardar. E eu quero retransmitir, compartilhar com vocês. Ele estava falando que existem alegrias que elas precisam perpetuar, elas precisam ser prioridades na nossa vida. São coisas que a gente precisa agradecer ao Senhor e saber convictos disso. É a certeza da nossa salvação, é a alegria de sermos salvos e a alegria de poder ter a vida eterna. Então a gente precisa entender isso, porque tudo é passageiro, tudo é vaidade, mas a eternidade com Cristo não é. A eternidade com Cristo é o que há de melhor para os cristãos. E você hoje que está ouvindo esse vídeo e que ainda não entregou sua vida para Cristo, entregue-se a Ele. Só Ele pode curar as feridas da sua alma. Só Ele pode trazer tranquilidade para você. Só Ele pode trazer alívio, quebrantamento. Você precisa se render aos pés de Cristo. Só o Senhor. Você sabe por quê? Dinheiro é bom? É para você construir suas coisas, mas é passageiro. Quando formos embora daqui, não adianta, pode ser alguém que tenha muito ou tenha pouco. No final, o que importa é a nossa eternidade com Cristo.
E isso ninguém pode tirar de nós. A vida eterna só está em Jesus Cristo, o Filho de Deus, tá bom? E que possamos continuar firmes, constantes. Vai ter mais uma aula falando sobre a oração, que vai ser da página 74 em diante, que vai falar sobre o planejamento da hora tranquila. Aí na próxima lição vocês vão aprender a melhorar e trabalhar seu tempo, lugar, atitude, ter um objetivo na sua oração, ter atividade da hora tranquila, que não pode esquecer jamais que leitura bíblica é fundamental. Então vocês vão aprender bastante coisas nessa última aula. E aí vamos ter o encerramento, tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe grandemente, que o Senhor venha falar em cada coração, que nós possamos aprender mais e mais a engrandecer o nome do Senhor e não perder jamais esse contato com o Criador, tá bom? Nosso espírito engrandece ao Senhor, nosso espírito precisa dessa alimentação, a nossa alma anseia o Senhor. Amém.